conscientes. Porque quem fala é o Espírito de Deus. O homem é uma mera figura, errante e que vai findar os seus dias. Por mais poderoso que seja, por mais sublime e forte, seus dias são contados e não se acrescenta um fio, moleque, você cresceu. Que beleza. Que beleza. Deus te abençoe. Juízes 19, 29 a 30 diz assim. Só lê aí, olha aí. Está na mesma Bíblia, hein? Quando chegou em casa, tomou um cutelo e pegando na sua concubina, a dividiu, membro por membro, em 12 pedaços, que ele enviou por todo o território de Israel. E sucedeu que cada um que viu aquilo dizia, nunca tal se fez, nem se viu, desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito, até o dia de hoje. Ponderai isto, consultai e dai o vosso parecer. Eu acho que vocês não entenderam o texto. Eu sei que é um problema muito sério hoje em dia para as pessoas que vivem na nossa terra. Então eu visitei o meu avô José. Foi muito difícil, o Marcelo vai lembrar muito disso. Marcelo também. Quando a minha avó, Maria, morreu, meu avô arrumou uma bonequinha para substituir a esposa. E foi um trabalho árduo. Mas agora eu tenho um probleminha aqui. Você era a peruquinha dela? Não, ele não tinha peruquinha, ele passava batom. Como eu sei que vocês não entendem, porque na verdade não tem. Ai. Pega a cabeça. É só um pouquinho. Eu ligo da sua casa. Ai, Jesus. Entrega, liga da sua casa. Entrega, filho. Cadê? Entrega. Cadê? Cadê? A liga da sua casa. Aqui. Eu não sou tão bom faqueiro. Entrega a família da sua casa. Entrega. Não é realidade. Uma pessoa tinha uma família. A esposa dele é uma pessoa que tinha feito um erro na vida. Ela fez um erro e voltou para a casa dela. O marido saiu do lugar dele e foi atrás. Chegou na casa, encontrou a mulher e falou, eu te perdoo do que você fez errado e eu te recebo de volta. O sogro ficou tão feliz que deu 5 dias de festa. Essa mulher deveria ser meia chatinha, né? Leva! Né? Não era não. Ele ficou feliz pela atitude desse marido. A Bíblia mostra coisas que a gente mal conhece e acha que já conhece tudo. Aí o que aconteceu? Ele pegou a esposa e foi embora. Aí ele passou por Jebus, que é a terra de Jerusalém, a futura Jerusalém, aonde o rei Davi ainda ia tomar. E ele estava com o servo dele e o servo falou, ei, essa casa não é casa para mim, não, eu não quero ficar aí no meio de pessoas que não são da minha família, eu quero ficar onde é a minha família. E ele foi para Gileade. Entrou em Gileade, ninguém hospedou ele. Ninguém abriu a porta para ele e ele ficou na praça. Veio um senhor e falou, por que você está aqui na praça depois de um dia de trabalho? Eu estou aqui porque eu não tenho o que fazer, ninguém me acolheu. Ele falou, não, você vai ser acolhido por mim. Só que os homens daquela cidade eram maus e queriam molestar, fazer maldade, não é com as mulheres, queriam fazer maldade com o homem. E aconteceu que numa reviravolta, a mulher desse homem foi posta para fora, essa senhora que ele foi buscar. E eles mataram ela.
Ele pegou essa senhora, carregou até a terra dele, e na terra dele fez isso que eu acabei de mostrar para vocês. E mandou para as 12 famílias, as 12 tribos que eles tinham. Encostou nas 12 tribos e falou o seguinte: pessoal, considerai o que está acontecendo. Presta atenção nessa divisão que está tendo dentro da própria casa. Considerai. Presta atenção. Consultai para ver se está correto isso. Todos vão dizer que está certo. Todos unânimes disseram não está certo. Aí eles falaram, vamos pegar as pessoas que fizeram esse mal, fizeram essas coisas erradas, e vamos machucá-los. 450 mil pessoas se juntaram para destruir uma cidade, chamada Gileade. Todos irmãos, todos família. E consultaram a Deus. E Deus falou, só ajudar, porque essa mulher era da tribo de Judá. E subiu lá e sabe o que aconteceu? Apanharam 2 vezes. E pediram antes, só entrega as pessoas que fizeram as coisas erradas que a gente vai aceitar. E eles fizeram o contrário. Eles pegaram e falaram, nós não entregaremos. E lutaram e ganharam. Sabe qual é a impressão que dá? Que quem está errado vence. Que quem está errado continua no seu erro, que você vai continuar prosperando. Essa é a impressão que dá. Só que Deus falou, agora, vocês caminhem, e fiquem mais adiante na hora de atacar o inimigo, estratégia. E deixe eles virem contra vocês, mas vocês fiquem aqui escondidos. E quando eles te atacarem, vocês que estão um pouco mais atrasados, vocês fogem com medo, como se vocês estivessem com medo deles. E sabe que eles fizeram isso? E sabe qual foi o resultado? Quando eles olharam para trás, a casa deles estava em chamas, eles não tinham mais nada. Toda a história deles acabou agora. Eles perderam tudo. Marcos, isso é o Natal. Tio Marcos. Eu já quero cebola. Ai, vi. Vamos lá. Vamos aproveitar aqui a deixa. Pessoal, só lembre uma coisa durante o resto do ano. São 6 dias e um 2013 inteiro. Pensa sempre numa história que eu vou contar para vocês, porque a história que eu estou dizendo ela é triste. Mas pensa bem, eles só se uniram quando eles viram as partes do corpo. Que daí eles falaram, nunca vimos tal procedimento dentro do povo desde quando eu era de Israel. Nunca vi tamanha afronta que estão fazendo com a minha família quando não é. Resultado, pensa numa carroça, pensa num pai ou um filho, que é uma história que eu escrevi aí para vocês, andando, e o pai e o filho no caminho, fala para o pai, fala para o filho, e fala, filho, presta atenção no som que vem de longe, conta para mim que som é esse? E o filho é obrigado a parar e prestar atenção e responde para o seu pai, pai, é o som de uma carroça. E o pai lhe responde na mesma hora, fala para mim rapidinho, essa carroça está vazia ou está cheia? O menino para, tenta ouvir, e chega à seguinte conclusão. Eu não sei, pai. Ele fala, tá alto o barulho, não tá? Tá vazia. Tá vazia. Ela não tem nada, ela só tem barulho. E enquanto eles caminhavam, a carroça passou, e ele pôde ver que essa carroça estava vazia. Muitos têm tanta coisa para contar, fala de tantas coisas, mas esquecem que o elo de uma família nunca deve ser perturbado, quebrado. Ele é a premissa para que isso continue. Desse ângulo eu não consigo ver 4K, mas desse ângulo aqui eu consigo ver 3 rostos como o meu são 4. O que a gente tinha? Olha o que nós temos. Está aqui uma história. Está aqui uma história que ninguém vai apagar. Mas cada um vive no seu lugar, cada um vive no seu espaço. As 12 tribos de Israel viviam como e vivem como? No seu espaço e no seu lugar. Mas quando as coisas apertam, ninguém deixa a pessoa aqui.
novamente. Porque o efeito comum é um só. A história foi contada, ninguém apaga essa história. Essa história tem um começo e não vai ter fim. Salvo se vocês quiserem apagar o Espírito do Natal. O Espírito do Natal é o único período do ano que a gente para, se olha nos olhos e conversa. Que seja esse o Espírito que fica. O que está na mão de vocês agora é um papelzinho que a Betinha preparou. Aí vem outra história que velho chora. Velho é uma porcaria. Jovem não chora. Jovem é duro, forte. Velho chora. Está aqui, ó, uma bênção que vocês oraram. Resultado de acreditar. Resultado de achar que valia a pena. Está aqui. Ela construiu isso para vocês. Aí dentro tem um palito de fósforo. Na época, nós tínhamos, no nosso passado, eu já fui jovem. Vocês podem não acreditar, mas eu já fui jovem. Já. Então aprendi a fazer um monte de coisa legal. Tinha um culto da fogueira. E eu peço para cada um de vocês aqui. Ah, mas eu já sou pastor. Eu peço para cada um de vocês. Escreve tudo que está te incomodando. Pode ser inclusive no verso desse versículo que foi colocado. Pega esse palito de fósforo e acende. Fala, Senhor, nunca mais eu quero depender desse fracasso que eu tive. Nunca mais eu quero viver baseado nessas mentiras que eu não estou conseguindo vencer. Esse era o culto da fogueira. Agora vai ter um problema. Pode ser que tenha incêndio na casa de vocês. Vamos comer? Chega!